Aluninhos, vamos lá? Na playlist de eletroquímica, eu gravei para você aulas sobre pilha. Agora, eu vou contar para você, ao longo de alguns vídeos diferentes, sobre algumas pilhas especiais. Vamos falar um pouquinho de uma pilha chamada de Leclanché. Vamos falar, por exemplo, sobre a bateria do automóvel, que são várias pilhas associadas em série. E no vídeo de hoje, a gente vai falar de uma pilha super importante, que tem muita frequência nas provas, que é a chamada célula combustível. Eu posso chamar de célula combustível, eu posso chamar de pilha combustível. Ou seja, Sassazinho já está te dando um spoiler. A célula combustível é uma pilha. Combinado? Então é um dispositivo eletroquímico que tem por finalidade produzir energia elétrica a partir de reações químicas espontâneas. Eu coloquei para você um exemplo de célula combustível que eu vou escrever aqui as semi-reações. Um exemplo de célula combustível que cai muito é a célula combustível de hidrogênio. Enquanto eu estou falando, aparece até a imagem para você de uma célula combustível de hidrogênio em meio ácido. Eu quero escrever as semi-reações e a reação global. Tudo bem? Tranquilo? É uma pilha, é um dispositivo eletroquímico de fluxo contínuo de combustível e o comburente. A diferença da célula combustível para uma pilha comum é que enquanto a pilha comum armazena energia elétrica, a célula combustível funciona por um fluxo contínuo do combustível e o comburente por um sistema externo. Enquanto existe esse fluxo contínuo, a célula combustível é geradora de corrente elétrica. Beleza? Então vamos lá. É uma pilha, então tem o ânodo e tem o cátodo. Como é que a gente combinou? O fluxo de elétrons é sempre de onde para onde? Ó, sempre do ânodo para o cátodo. Beleza? Ânodo sempre tem menor E de redução. Como é que a gente combinou mesmo que chama esse E de redução? Chama potencial elétrico de redução. Não preciso decorar. Ele é dado para mim. Combinado? Quem tem menor potencial de redução vai oxidar. E sempre, quem oxida é o combustível. Então, estou ajudando você. Na célula combustível, eu tenho, na figura que você viu, o que eu chamo de um compartimento. Compartimento anódico, abastecido pelo combustível. E o combustível sempre tem potencial de redução menor, o combustível oxida. Combinado? No exemplo que eu vou usar para você, no exemplo que nós vamos escrever as semi-reações, o exemplo que eu vou usar é do hidrogênio. Sassá, por que você vai usar a célula combustível de hidrogênio como exemplo? Porque é o que mais aparece em prova. Então o exemplo que eu vou te dar é muito frequente. Beleza? Então deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho um compartimento que eu vou chamar de ânodo, abastecido pelo combustível, que no meu exemplo será o hidrogênio. O combustível sempre vai oxidar porque ele tem menor potencial de redução. Combinado? Ótimo.
eu tenho um outro compartimento cujo nome é cátodo. O cátodo tem maior E de redução. Lembra que a gente combinou que o fluxo de elétrons é do ânodo para o cátodo? Do potencial menor para o potencial maior? Lembra que até a gente combinou que quem tem potencial menor é chamado de polo negativo, por ter potencial menor, e quem tem potencial maior é chamado de polo positivo. Por outro lado, o cátodo é abastecido pelo comburente. Tudo bem? Enquanto o combustível oxida, o comburente reduz. E a gente combinou que em qualquer pilha, inclusive na célula combustível, o fluxo de elétrons se dá de quem oxida para quem reduz. Qual é a grande dica aqui? Eu tenho vários tipos de célula combustível, com combustíveis diferentes. Existe célula combustível de metanol, existe célula combustível de etanol, existe célula combustível de hidrazina. A célula combustível de hidrogênio é a mais frequente na prova, e os carros híbridos, que hoje já são utilizados, utilizam células combustíveis de hidrogênio. Tudo bem? O comburente nunca vai mudar. O comburente é sempre o oxigênio do ar. Sassá! Então você está contando para mim que eu posso ter diferentes combustíveis, mas sempre um mesmo comburente. É isso aí. Então, no desenho que você viu, eu tenho um compartimento em que o ânodo é abastecido pelo combustível, o cátodo é abastecido pelo comburente. Teremos um fluxo contínuo de elétrons, sempre do ânodo para o cátodo, sempre do menor para o maior potencial, sempre do combustível para o comburente, sempre de quem oxida para quem reduz. Beleza? Aí eu preciso de mais uma coisa. Seu professor vai chamar de meio interno. 2 pontinhos. A célula combustível precisa de um transportador de cargas. Esse transportador pode ser o íon H+, ou o íon OH-. Então, o meio interno pode ser ácido ou básico. Quando o meio interno é ácido, o transportador de cargas é o H+. Quando o meio interno é básico, o transportador de carga é o OH-. Sassá, e como é que eu vou saber se dentro da célula combustível o transportador de carga é o íon H+ ou é o íon OH-? Ele sempre vai me contar se o meio é ácido ou se o meio é básico. Então, sabe o que você vai perceber? Que dentro da célula combustível eu tenho fluxo de íons interno, H+ ou OH-, e por fora
fluxo de elétrons. Beleza? Te dei uma ideia geral. Você viu a figura ilustra para você como funciona a célula combustível. E agora eu vou usar como exemplo o hidrogênio. E aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever as semi-reações. Para você ver como funciona as semi-reações para um meio ácido, para um meio básico, e para você perceber qual é a reação global, seja para meio ácido, seja para meio básico. Combinado? Me dá só um minutinho, eu vou apagar tudo, a gente já continua. Vamos continuar? Na figura que você está vendo agora, eu tenho uma célula de gás hidrogênio em meio ácido. Agora eu quero que você observe a figura e olhe as reações que eu vou escrever. Ânodo. Quem abastece o ânodo? O gás hidrogênio. Então, se é ânodo, necessariamente a reação que eu tenho é de oxidação. E a reação que vai ocorrer é qual? O H2 vai oxidar, vai me dar 2H+, ó, meio ácido, mais 2 elétrons. Elétrons por fora, íons H+ por dentro. Então, dentro da célula combustível, eu tenho o que a gente chama de uma membrana polimérica. Ela é permeável ao íon H+. Combinado? Cátodo. Com certeza absoluta, a reação que eu vou ter é uma reação de redução. Quem abastece o cátodo? Sempre o comburente. E o comburente é sempre o oxigênio do ar. O combustível pode mudar, o comburente nunca vai mudar. Você entendeu? Então a reação anódica, ela pode mudar porque depende qual combustível está sendo oxidado. Mas o comburente é sempre o oxigênio do ar e é sempre ele que está reduzindo. O2 mais 4H+. É muito claro para você que o H+ que o O2 captura é exatamente esse H+. Mais 4 elétrons. Redução. 2 águas. Sassá. Essas semi-reações que você está escrevendo tem a ver com o íon elétron que você ensinou para mim. Exatamente isso. Sassá, agora eu quero escrever a reação global. Vamos escrever a reação global? Então eu vou pegar essa e vou multiplicar por 2. Por quê, Sassá? Porque quando eu multiplicar por 2, o fluxo de elétrons será igual e o fluxo de H+ também vai ser igual. E aí eu vou somar as duas reações. Tudo bem para você? Ó, olha o que vai acontecer aqui. Multipliquei por 2, 4H+ do lado direito, 4H+ do lado esquerdo, tchans, sumiu. Multipliquei por 2, 4 elétrons do lado direito, 4 elétrons do lado esquerdo, tchans, sumiu. Vamos escrever?
o que nós chamamos de reação global da célula combustível. 2H2, concorda? A gente multiplicou por 2. Mais O2, concorda? 2 águas. Então, a célula combustível do hidrogênio gera energia por um fluxo contínuo de hidrogênio e oxigênio através de um sistema que permite uma reação controlada, contínua, em que o combustível está transferindo elétrons para o comburente. Você há de concordar comigo que a transferência de elétrons está se dando dessa forma. Vantagens. Vantagem número 1. Energia mais limpa. Compara a célula combustível com a queima de combustíveis fósseis. O produto da reação é a água, então é muito melhor. Uma segunda vantagem, maior rendimento. Quando você compara com combustíveis fósseis. Então, só essas duas vantagens já transformam a ideia da célula combustível numa ideia vantajosa para que você obtenha esse dispositivo como forma de se gerar energia. Uma terceira vantagem que eu posso imaginar é que eu consigo ter um fluxo contínuo de combustível e comburente. Então eu consigo ter uma fonte ilimitada geradora de energia. Enquanto eu forneço contato entre o combustível e o comburente, a reação não para de gerar energia. Então é uma fonte ilimitada para gerar energia. Entenda o que o seu professor está falando para você não fazer confusão. Sassá! Quando é que a célula combustível não será mais capaz de gerar energia? Se eu então parar de fornecer o combustível ao comburente, se eu interrompo o fluxo do combustível para o comburente, eu estou interrompendo a transferência de elétrons. A reação vai parar de gerar energia. Enquanto esse fornecimento ocorre, a energia está sendo produzida. Agora, não há o que se discutir no mundo de hoje, né? A ideia de eu ter uma fonte mais limpa me dá com certeza a ideia de eu ter uma fonte muito mais sustentável. Então é muito mais interessante pensando nessa forma de se obter energia associada a um baixo impacto ambiental. Já apareceu no Enem e já apareceu em várias provas. Sassá, o que ele vai cobrar de mim? As semi-reações,
a reação global. Tudo bem que no meu exemplo o meio é ácido, beleza? Sassá, é possível que eu veja a ideia da célula combustível em um meio básico? Sim, é possível. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso para um outro vídeo. Num outro vídeo eu te mostro um outro desenho, seja de uma célula de hidrogênio, ou seja de uma célula de etanol, ou seja de uma célula de hidrazina, e aí a gente novamente escreve as semi-reações. O mais importante para mim é a informação de que o meio é ácido ou de que o meio é básico é dada pelo examinador. Então, para a gente fechar esse vídeo, é uma pilha. Diferente de uma pilha comum, que apenas armazena energia elétrica, eu tenho um mecanismo que tem um fluxo contínuo do combustível e o comburente, que permitem uma transferência contínua de elétrons. Enquanto eu tenho o fluxo do combustível e o comburente, eu tenho geração de energia. Quando eu interrompo o fluxo, eu interrompo a geração de energia. Combinado? Segunda coisa super importante, impacto ambiental menor, consigo construir células combustíveis pequenas e consigo gerar energia. O ânodo sempre abastecido pelo combustível, o cátodo sempre pelo comburente, fluxo de elétrons sempre do combustível para o comburente. Combinado? Atenção ao vídeo. Exercícios de célula combustível têm tido ótima frequência nas provas. Até um próximo vídeo.